Gente querida, estou muito feliz que novas pessoas têm chegado aqui, têm sinalizado que compraram o livro, estão acompanhando a leitura. Isso é claro que me deixa muito feliz, porque essa sensação de sentir-se acompanhada. Bom, como eu gosto de ser bem objetiva nos nossos vídeos, vamos seguir no capítulo 7. O capítulo de hoje tem como título Passur fere a Jeremias. Bom, o autor, o Eugene Peterson, vai começar o capítulo falando da sua experiência com algumas expectativas em relação à igreja no início do seu ministério. E como a gente sabe, expectativas vêm geralmente acompanhadas de frustrações. Então ele dá ali, logo no início do capítulo, esse relato da expectativa e da frustração que acompanhou a sua expectativa. E em seguida, ele vai falar isso a respeito dessa relação de Jeremias e aquele avivamento que já foi falado em outro vídeo anterior, em outro capítulo desse livro, o avivamento de Josias. Aquele avivamento improvável, aquela situação improvável de um menino que teve referências péssimas de pai e de avô, mas que ainda assim a bondade de Deus preservada fez com que ele desejasse uma reforma. Mas que a gente viu que aquela reforma não foi suficiente. A reforma foi do templo, houve ali, né, Josias tem contato com o livro de Deuteronômio, então estabelece o verdadeiro culto, mas tudo muito centrado no templo, na restauração do templo, dos rituais do templo, a pregação de Jeremias revelando os outros problemas que continuaram existindo. E se tratando de prosperidade do templo, Passur, que era sacerdote encarregado do templo, foi levado, é o que vai nos dizer aqui o Eugene Peterson, a uma liderança muito interessante, uma liderança num tempo de prosperidade, no sentido de que havia ofertas para a restauração do templo, havia esse movimento de centralidade do templo, do verdadeiro culto que Josias, né, enfim, instituiu. Passou então, se torna esse líder proeminente, né? Bom, ele vai fazer um paralelo de uma coisa que a gente conhece bem, sabe? E que não é uma regra. Ele deixa isso bem claro no livro dele, nesse capítulo, nesse texto. Ele vai dizer: não é porque uma igreja é pequena que ela tem um selo de verdade, e nem porque é grande tem um selo de uma popularidade mentirosa. Existem igrejas grandes, verdadeiras, e igrejas pequenas, falsas, mas verdade seja dita que existem muitas igrejas que estão interessadas apenas no número, não estão interessadas nem comprometidas com o verdadeiro evangelho, que não pregam arrependimento de pecado, exortação no sentido do que é a vida que Deus espera dos seus filhos, como é que a gente corresponde ao amor fiel de Deus. É uma aliança de comprometimento, Deus nos tratando com bondade, fidelidade, e a gente retorna isso para Deus. Então parece que é uma via de mão única, Deus sempre oferecendo, 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 e como se eu não tivesse compromisso nessa aliança, como se eu não precisasse fazer absolutamente nada. Então a gente sabe dessa problemática e ele vai fazer esse paralelo de uma liderança que só conforta, que lança esperança e que não confronta, que não leva a igreja, naquele momento, o templo, para a verdadeira mudança que era necessária. E Jeremias é a pessoa que está combatendo o que acontece fora do templo, que mostra que aquilo ali é muito superficial. Então a gente sabe que há uma declaração de paz, 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 quando não há paz, né? Mas injustiça, o abismo entre os ricos e pobres continuava grande, continuavam acontecendo os rituais pagãos no meio do povo. Então, havia uma reforma que precisava ser feita fora do templo, né? Ainda estava tudo nessa dimensão de vida, onde o templo é um lugar muito confortável para você sair cheio de esperança, de conforto,
mas que não te prepara para viver a realidade do reino fora dele, né? A nossa vida tem que ser uma entrega integral, e não era isso que estava acontecendo, né? E, e já Jeremias, a pregação de Jeremias tem como objetivo a sensibilização nesse aspecto de arrependimento, de confissão, de entrega. Há uma paz, sim, que Deus oferece, mas essa paz começa com um confronto. Que confronto é esse? É o nosso confronto interno, é o confronto que a gente tem de tirar, né, os nossos desejos, a nossa vontade do centro e colocar a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro caminho para o avivamento. Quando a gente caminha com Deus, buscando realizar a vontade dele, não se sentindo apenas confortável com aquilo de esperança e de promessa e que tem na palavra, que realmente advém dessa relação que a gente tem com Deus, mas olhar para esse todo, para essa necessidade que a gente tem constante de lutar contra a nossa carne. Carne aí é essa parte da nossa existência corroída pelo pecado. Então a gente precisa lutar contra o egoísmo, a gente precisa lutar contra a maledicência, contra a inveja. Então é uma paz que exige um confronto, o tirar, mudar o eixo, né? Da minha vontade para que Deus então reine. E aí ele vai dizer, o Eugene Peterson, que é um momento, né, onde há essa popularidade, mas não há verdade, e Jeremias vai desafiar essa mentira. Ele está interessado não na adoração que acontece apenas no templo, mas a que acontece quando as pessoas estão fora dali. E aí é o capítulo 19, vou ler trechos dele. 19:1, assim me disse o Senhor, vai, compre um vaso de barro, depois peça a alguns líderes do povo e dos sacerdotes que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo no vale de Ben-Hinom, bem distante, né? Que fica junto ao portão dos cacos, e proclame essa mensagem. Ouçam esta mensagem do Senhor, rei de Judá e habitantes de Jerusalém. Desculpa, gente, eu dei a entonação errada. Ouçam esta mensagem do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Trarei calamidade sobre este lugar. Os profetas lá, paz, paz, paz. Calamidade tão terrível que fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Deus manda Jeremias ir por um lugar que é sinal da decadência desse povo, do distanciamento desse povo do verdadeiro culto de adoração a Deus. E lá naquele lugar, para que eles pudessem trazer à memória o que acontecia ali e perceber o distanciamento, ele diz, olha, pois meu povo me abandonou e transformou esse vale num lugar de perversidade, queimam incenso a deuses estrangeiros, ídolos até então desconhecidos dessa geração e de seus antepassados e dos reis de Judá. Encheram este lugar com o sangue de crianças inocentes, construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Jeremias leva esses líderes do povo e dos sacerdotes para ali, para que essa memória que fosse acessada de muito perto, né, o lugar que acionasse a memória, pudesse sensibilizá-los. E aí Jeremias vai dizer, né, que toda aquela reforma não desencadeou um cessado julgamento de Deus que viria através da Babilônia. Ele lança o vaso de barro que Deus mandou ele levar para lá, ele lança no chão, fica em pedaços e ele diz, olha, isso é o que vai acontecer com vocês. A gente vê esse método aqui, especialmente em Jeremias, mas é um método de Deus, né, de captar de captar a imaginação, de sensibilizar-nos, através do real. Aquele vaso despedaçado naquele lugar era um alerta muito importante. E aí ele termina dizendo, trarei calamidade sobre esta cidade, sobre os povoados ao redor, conforme prometi.
pois vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. O problema dessa pregação de Jeremias é que ela vai chegar no ouvido de Passu, o cara que está lá no templo dizendo paz, 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 conforto, nós temos uma linhagem de Moisés, Josué, Davi, Salomão, enfim, quando Deus tem aliança com a gente e gerando essa ambiência de segurança e de conforto falsos, né? E aí Jeremias vem com essa mensagem, Passu fica sabendo, e aí ele faz uma coisa terrível, já é o capítulo 20. Passu, filho de Imé, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu que Jeremias profetizava, mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No entanto, a gente já viu que nessa formação de Jeremias, como coluna de ferro e muro de bronze, essa coisa sólida que está sendo formada dentro dele, de compromisso com a verdade, ainda nesse lugar, ele vai dizer para Passu que Deus mudou o nome dele, que o nome dele seria associado ao terror que viria e não à pretensa paz que ele estava apregoando. Esse é o capítulo, gente. Espero que, enfim, a gente pense muito a partir daqui, né, da importância de vivermos uma vida integral, não uma vida que acontece apenas dentro do templo, não uma vida que só tira da palavra de Deus aquilo que reforça o nosso egoísmo, as nossas más ações, mas que a gente compre por inteiro o que Deus revela a respeito da vida que Ele tem para a gente. Feliz demais, repito, com os que chegaram agora, com os que estão acompanhando, e vou deixar o link do livro, do meu podcast, para que vocês possam acompanhar outros estudos que eu tenho já aí prontinhos para vocês de início ao fim, tá bom? Deus abençoe vocês.